Eu costumo dizer que se a polícia ou o Estado do Rio de Janeiro provar que o Marcos Vinícius é um traficante, podem me prender, porque eu sou a mãe da facção. Fake news é isso aí, vamos derrubar essas fake. Oi gente, tudo bem com vocês? Há algumas semanas eu fiz um vídeo aqui no canal falando como as fake news têm sido utilizadas para atingir principalmente as minorias. E nesse vídeo eu também falei que nós precisamos nos atentar para esse mecanismo, né, de como essa coisa toda está funcionando. E vale dizer que, para além dos casos reais relacionados a notícias falsas sobre Covid-19, sobre vacina, as fake news hoje também promovem mortes simbólicas, porque a construção de muitas dessas narrativas promovem desarticulação em movimentos sociais, promovem muita dor para famílias, né, que tem que lidar com essa situação. E essas falsas narrativas têm sim sido utilizadas para atacar minorias. E eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, porque essa é uma coisa que, assim, é uma preocupação minha nesses últimos dias, nesses últimos meses. No vídeo anterior, eu mencionei a Bruna da Silva, mãe do Marcos Vinícius, de 14 anos. O Marcos Vinícius foi baleado numa operação policial no Complexo da Maré em 2018, e ele faleceu no mesmo dia que ele foi baleado com a sua camisa de escola. E no vídeo de hoje, a Bruna tá aqui para conversar com a gente. Esse é o início de uma série que eu vou compartilhar aqui com vocês, com conversas com pessoas que foram vítimas de fake news. Essas pessoas vão compartilhar com a gente a luta delas para combater as notícias falsas, e a gente também vai falar sobre falta de apoio e de mecanismos de resposta para pessoas que sofrem com essa violência. Vamos lá para a conversa com a Bruna. Bruna, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu nem imaginei que a gente ia conseguir ter essa conversa, e é com muito respeito que eu converso com você, porque eu sei que a sua história é uma história de muita luta. Eu tô aqui, assim, muito disposta a te ouvir também e entender todo esse processo, né? Como uma pessoa que foi vítima de fake news, assim, né? Seu filho foi vítima de fake news. E aí eu quero que você se apresente. Eu já te apresentei um pouco no início, mas nada como a gente se apresentar, né? Com a nossa própria voz. Meu nome é Bruna, sou moradora do Conjunto de Favela da Maré. Eu costumo dizer que eu sou a mãe e a voz do Marcos Vinícius presente. Meu filho, ele não foi só morto pelo braço armado do Estado, como sofreu a fake news por parte deles também. Eu costumo dizer que para eles não bastam só matar, eles têm que criminalizar. E não é fácil você ter que enterrar, você ter que provar e mostrar para todo mundo que aquele jovem não foi nada daquilo que colocaram na fake. As pessoas sempre usam esses argumentos, né, essas fake news, como se justificasse a morte do seu filho, do Marcos Vinícius. Como foi para você, no primeiro momento, ver que seu filho estava sendo vítima de fake news? Isso foi logo depois? Foi no dia seguinte? Olha, isso foi no mesmo dia. Meu filho tomou o tiro, a fake news já estava sendo pronta quando eu ainda estava no UPA com ele, esperando a ambulância para pegar ele, porque a própria civil fez a ambulância retornar sem o meu filho. Eles atiraram no Marcos, eles fizeram a fake news e ainda fizeram o socorro voltar sem o meu filho. Eu enterrei o Marcos no dia 21. No dia 22, minha amiga veio e falou: Bruna, não vai nas redes sociais, não, porque você não está com cabeça. Eu falei: amiga, mas o que está acontecendo? Ela: amiga, fizeram fake news com o Marcos. Eu: mas que fake news? Como assim? Estão falando mal do meu filho? Ela: Bruna, pegaram a foto de um menino armado e fizeram uma colagem com a foto do Marcos. Aí eu falei: não, eu preciso ver essa foto. Aí a minha amiga: Bruna, não vê. Eu falei: não, eu preciso ver essa foto, porque até então eu preciso ver quem é esse menino que está na foto com meu filho. Eu tenho que ir na origem desse menino para me poder falar. Aquele jovem que estava de arma na mão, ele era um traficante morto de uma favela de fora, que não era aqui da favela da Maré. Esse menino que botaram com a foto do meu filho, ele fazia parte de uma outra facção diferente. E foi uma montagem muito grossa, muito grotesca mesmo, porque quem olhasse para aquela foto veria que não era o Marcos. O meu filho tinha uma falha no dente, aqui na frente. E eu falava: filho, por que o seu dente ficou para trás? Ele: mãe, isso aqui é o meu charme, só eu que tenho. E eu não entendia.
Mas no dia da morte do meu filho, esse dentinho dele ajudou muito. Porque eu chamei no Zoom e falei, gente, olha o dente desse menino que está com a arma na mão. Ele tem a dentição completa. Agora vai no sorriso do meu filho. Está faltando um dentinho ali da frente. E eu estava falando que mesmo, Gabi, que o meu filho fosse um traficante, ele ainda seria o meu filho. O papel do Estado não é entrar na favela e sair atirando a esmo para tudo quanto é lugar, como eles fazem. O papel do Estado é entrar e apreender e, se possível, prender. A gente tem o caso também do João Pedro, que é um caso mais recente. E outro dia eu fiz um vídeo falando sobre como essa articulação acontece e por muitas vezes ela quer promover desarticulação, né? Porque, por exemplo, seu filho foi um caso que ganhou as mídias do Marcos Vinícius, porque a imagem de você com a camisa dele manchada de sangue, né, é uma imagem muito forte. E aí, a ideia era o quê? Que muitas pessoas te apoiassem, né, para que você lutasse por justiça pelo seu filho. Quando, algumas horas depois, cria-se uma fake news para que associar o seu filho ao tráfico como se ele tivesse sido baleado numa troca de tiro ou algo assim, o que acontece? Muitas pessoas que recebem aquelas fake news, elas acabam acreditando e acabam, não vou apoiar porque, né, a pessoa tava, sei lá, se foi troca de tiro, o policial tinha que se proteger. Ô, Gabi, você falando, eu me lembrei, ele tomou o tiro, ele mesmo teve que se socorrer. Ele teve que ver um carro, ele entrou dentro do carro desse morador, o morador foi levando ele e a todo momento o meu filho segurava a mochila de escola dele. Quando eu cheguei no UPA, o meu filho falou assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, o que eu fiz com a polícia? A polícia não me viu com roupa e material de escola. Ele, mãe, a minha mochila, mãe, abre a minha mochila, mãe. Meu filho pedia para me abrir a mochila dele. Meu filho, eu abri, não tem nada aqui não. Ele, mãe, segura a minha mochila. O meu filho tinha medo de alguém botar, ou forjasse, colocasse algum kit de droga dentro daquela mochila. Teve uma moradora que falou para mim que eles correram na hora para ajudar o meu filho. O policial falou, é traficante, deixa morrer. E essa senhora falou, não é traficante não, é uma criança. Ele não, aquela mochila lá dele tá cheio de droga. Aquele tiro não pegou só no Marcos, ele atingiu muita gente. Teve a fake news, teve muita gente falando mal do Marcos. Em compensação, era tanto comentários bons, de gente que eu nunca vi na minha vida, defendendo meu filho, defendendo essa mãe. Eu tenho amizades até hoje que eu conquistei. Bruna, você contou pra gente sobre a rede de apoio que se formou ao seu redor, né, nesse momento de dor. Mas eu queria saber se você teve algum apoio mais formal para combater essas fake news. Assim, como você conseguiu buscar um direito de resposta nas grandes mídias? Se você conseguiu tirar posts do ar ou não. Consegui, graças a Deus, consegui, porque eu tive o apoio das pessoas, só que eu não posso esquecer do apoio que eu tive da Comissão dos Direitos Humanos. Eu tive o apoio do pessoal da LERJ, da Comissão dos Direitos Humanos da LERJ, mas eu tive o apoio do gabinete da Marielle Franco. Eu consegui limpar o nome do Marcos, eu consegui tirar os pôsteres do ar. A gente estava selecionando pessoas para processar, só que eu falei que, o meu intuito ali era só limpar a imagem do meu filho. Eu não queria processar essas pessoas porque o dinheiro deles não ia me valer de nada. E na luta, graças a Deus, eu consegui provar a inocência do Marcos Vinícius. Muita mídia soltou nota errada a respeito do Marcos, mas foi muito gratificante ver essas mesmas mídias que falaram mal do meu filho botar lá na televisão fake news. Então, isso para mim foi uma vitória. A fake news ela veio para destruir, né? Mas ela veio para me dar um levante. Tem uma declaração sua em uma entrevista onde você fala que o sentimento que você teve foi que as fake news mataram seu filho pela segunda vez. Foi. A polícia matou o corpo. A fake news matou a memória, a imagem daquele menino. Olha, teve um infeliz, eu chamo de infeliz essa pessoa, porque ele é um infeliz. Ele fez um comentário assim, foi o único comentário que eu consegui ler e gravei. Ele falou, bem feito. Se fosse um trabalhador, não teria morrido, a polícia não teria matado.
Como assim? Trabalhador de 14 anos? O meu filho tinha 14 anos, ele trabalhava, ele estudava, ele vendia biscoito em cima da linha vermelha para ele ter o dinheirinho dele, sem precisar pedir nada a ninguém ou fazer coisa errada, entende? Você considera que esse é um dano irreversível? Porque acaba que as pessoas que compartilharam, que receberam, continuam acreditando naquela verdade por muitas vezes, né? Verdade. Não, é isso. Eu limpei a imagem do Marcos, sim, só que isso é algo irreversível, porque você tem que ficar provando a todo momento a inocência do seu filho. Eu tenho que ficar narrando como é que foi, para as pessoas entenderem que realmente, o que ele estava fazendo na rua. O meu filho, ele saiu atrasado de casa, gente. Eu me lembro nitidamente. O meu filho botava o telefone para despertar às 7 horas em ponto. Nesse dia, a gente compartilhava o mesmo telefone, que ele pedia um telefone, eu não, que se eu te der um telefone, eu não tenho como monitorar a tua rede social. Nesse dia, eu botei o telefone para despertar às 7h30. Ele ainda brigou comigo. Ele, mãe, eu tô atrasado, mãe. Não é 7h30, mãe, é 7 horas. O meu filho, desculpa. Ele, caramba, mãe. Ele se arrumou, abriu a porta do quarto e falou, mãe, tô indo. Eu falei, meu amor, é que horas? Ele, mãe, é 8 em ponto. Eu falei, Marcos, não vai dar tempo. Ele vai dar tempo, eu vou chamar o Henrique e a gente vai junto para a escola, que nem vai todo dia, vai rapidinho. Sendo que, quando ele chegou na casa desse amigo dele, o Henrique ainda estava dormindo. Então, ele esperou o Henrique se arrumar. A tolerância da escola só era até 8h15. Então, ali eles viram que já tinha estourado o horário de tolerância. Quando o Henrique saiu, meu filho falou, cara, não dá mais tempo. Já era, perdemos o dia. Aí a mãe do Henrique conversando comigo também, que ali eles ficaram conversando. Bruna, seu filho e meu filho ficou aqui na porta de casa, eles perderam a hora, mas ficaram aqui conversando. Do nada esse helicóptero entrou atirando. O Marcos Vinícius sustentou ir para casa, ele voltou, que meu filho se abrigou do helicóptero. Quando o helicóptero foi embora, ele achou que foi embora, ele falou para o Henrique, Henrique, agora eu vou para casa porque dá. Sendo que não dava. O helicóptero se afastou, mas o blindado estava parado no meio da rua, vazio. O meu filho, quando ele dobrou na rua que a gente mora, ele olhou para o blindado e falou, caramba, olha o blindado lá parado, vamos voltar. Aí o Henrique, cara, vamos voltar, tu tem certeza? Ele, eu tenho certeza, cara. Tu não sabe o que é que acontece quando a gente passa na frente de um blindado, eles mandam tiro. Quando meu filho ameaçou a virar, ele tomou. Portanto, o tiro pegou na lombar e saiu na altura do umbigo. E detalhe, o amigo que estava com o meu filho, ele era um jovem negro. Então, tipo, o Henrique tinha tirado a blusa de escola dele. Então, quando o Henrique tirou a blusa de escola dele, ficou o quê? Um moleque negro, de camisa preta, uma bermuda jeans, de um lado do estudante. Então, o que eles pensaram? Vamos dar tiro no estudante que a droga está lá dentro. Gente, é muito triste você entrar dentro de casa, você ir dormir, sabendo que você tem um filho morto. E quem matou teu filho poderia ter abrigado ele, sabe? Não dá para aceitar quem atirou. Eu não aceito isso. Quem atirou no Marcos, eu não aceito. Meu filho era um menino ótimo, um menino que sabia fazer raiz quadrada, só nota máxima. Aí a polícia mata e joga isso tudo por terra com essas fake news. O trabalho que eu e o pai fizemos, um bom trabalho. Aí a polícia jogar a imagem daquele menino no chão, no lixo, na lama. Não. Então isso aí me deu um combustível. A raiva que eu tenho é essa, eu não digo nem ódio, porque o ódio te adoece e eu não sou uma pessoa doente, graças a Deus. Mas a raiva é saber de quem deu o tiro. Quem deu o tiro no meu filho já estava com meu filho na mira, poderia ter brigado aquela criança. O meu filho não acreditou. E eu falava com o Marcos, eu, filho, cuidado, eu sempre tive essa conversa. E aconteceu o que eu falava com ele. O policial entrou, viu um demônio e atirou. E toda vez acontece a mesma coisa. Tipo assim, morre um menino na favela, a família, antes de viver o luto, tem que mostrar carteira de trabalho, tem que mostrar comprovante de escolaridade, tem que mostrar que estava estava matriculado na escola. Isso não existe, gente. Você não pode nem viver assim, porque logo em seguida já começam as especulações de que será mesmo. E são pessoas estranhas, né? Pessoas que não te conhecem são as primeiras que te apontar.
te condena a todo instante. Eu estava procurando algum comentário feio aqui da favela, não vi nenhum. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é o que você acha que teria sido diferente se o Marcos Vinícius não tivesse sido alvo de fake news após a sua morte, assim? O que você acha que teria sido diferente? Seria uma mãe que só iria processar o Estado e iria ficar na minha. Só que quando eu vi a fake news, eu vi que, tipo, Bruna, o momento é de brigar e vamos brigar. Então, essa mãe, ela saiu do luto, que eu não tive luto, eu preferi a luta. Eu quero falar para essas famílias que sofrem fake news, que vocês não venham dar confiança, ler esse conteúdo, não leiam. Vocês pegam o que fizeram, vão para a rua, briguem. Então, gente, vai à luta. É isso, foi um prazer conversar com você, Bruna. Eu tô fazendo essa série de vídeos falando sobre o impacto das fake news, principalmente em minorias. E aí, perceber que são anos de luta, né? Como você demonstrou aí, você passou anos lutando pra limpar a imagem do seu filho e desvincular ele das fake news. Muito obrigada por ter aceitado participar, foi um prazer conversar com você. E você é uma mulher incrível, assim. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. Você é maravilhosa. E é só isso, meu amor. Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui ouvindo o relato dessa mãe. E eu quero também, mais uma vez, estimular o nosso engajamento no combate à desinformação. Porque as fake news, gente, elas estão afetando toda a nossa sociedade. Elas estão afetando pessoas. Parte dessa série também é para humanizar essas pessoas, essas famílias. As redes sociais precisam ser pressionadas, inclusive através da lei, para que a informação factual chegue em todas as pessoas que receberam as postagens falsas. Isso seria de extrema importância no caso da Bruna e de outras vítimas também, porque essas pessoas, por muitas vezes, precisam de muitos anos para tentar limpar a imagem dos seus entes queridos ou as suas próprias imagens. E isso é algo que as redes poderiam fazer muito mais rapidamente e de forma retroativa, sabe? Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para vocês saberem como vocês podem se engajar nessa luta também. E até a próxima semana, onde eu conversarei com a Aniele Franco, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.